Bom, meus amigos, eu falei agora há pouco, quando estava falando do gênero lírico, né? Que eu tinha falado da sátira para vocês. Então nós chegamos finalmente num dos poetas que eu simplesmente venero, que é o Gregório de Matos Guerra, o Boca do Inferno. O cara atormentou esse país. Atormentou. As autoridades, cara, mas pagavam um pau bonito pro cara. Porque o cara aterrorizava mesmo. Ele tanto aterrorizou que ele acabou sendo deportado, né? Então, Gregório de Matos, o Boca do Inferno, nesse poema que eu vou apresentar para vocês agora, ele pondera sobre a fragilidade humana diante das forças da natureza. Modernamente, esse poema recebeu o título de Mortal Loucura. Vamos dar uma olhadinha nessa literatura do século XVII. Na oração que diz a terra, quer Deus que a quem está o cuidado dado, pregue que a vida é emprestado estado, mistérios mil que desenterra, enterra. Quem não cuida de si que é terra, erra, que o alto rei por afamado, amado, e quem lhe assiste ao desvelado lado, da morte ao ar não desaferra, aferra. Quem do mundo a mortal loucura cura, a vontade de Deus sagrada agrada. Firmai a vida em atadura dura. Ó voz zelosa que dobrada brada, já sei que a flor da formosura, usura, será no fim dessa jornada nada. Tá? Vejam que beleza de construção, que modernidade, né? Então, às vezes você pensa assim, pô, eu quero conhecer poesia, você tem que, sabe, você tem que virar como é que a gente chama? Um minerador. Você tem que ir atrás das coisas, das joias, das pérolas. Você tem que ser um catador de belezas, né? E a gente tem muita beleza no Brasil, nos textos, né? O Gregório de Matos Guerra foi o nosso grande poeta barroco, né? Ele fez poesia amorosa, religiosa, mas de alta qualidade estética. E se destacou também por sua verve satírica, que criticava a sociedade e seus costumes. Por isso ele recebeu o apelido de Boca do Inferno. Filho de família rica, ele concluiu seus estudos na Europa, né? Na Universidade de Coimbra, onde cursou Direito. Após a formatura, ele exerceu o cargo de curador de órfãos e de juiz de Alcácer do Sal, na região do Alentejo. Em 1678, ele fica viúvo e, com a ajuda do arcebispo da Bahia, ele volta para o Brasil. Em 1681, estava de volta a Salvador como procurador da cidade junto à corte portuguesa. Era um boêmio, um bêbado inveterado, e fazia a pilhéria de tudo e de todos. Suas sátiras não poupavam ninguém. E as principais vítimas eram as autoridades civis, militares, eclesiásticas da Bahia. Por isso, o apelido, o Boca do Inferno. Embora Gregório não fosse verdadeiramente um padre, o arcebispo Dom Gaspar Barata o nomeou vigário-geral da Bahia, a fim de que ele ocupasse o cargo de tesoureiro-mor da Sé. E, quem sabe, acalmar sua veia satírica, né? Já que sua língua maledicente criava terríveis inimigos. Com a morte de Dom Gaspar, em 1686, e por se negar a receber ordens sacras de vestir o hábito, Gregório de Matos perdeu o cargo de tesoureiro-mor e voltou a exercer a advocacia. Casou-se novamente e teve um filho, mas em nada mudou. Até que em 1694, suas sátiras provocaram sua deportação para Angola. Lá, ele tornou-se conselheiro do governo e, como recompensa pelos bons serviços, ganhou autorização para voltar ao Brasil. Em 1694, pisa novamente em terras brasileiras, mas em Recife, Pernambuco, fora do alcance das perseguições que lhe faziam na Bahia. Mas foi proibido de fazer sátiras e morreu lá em Recife no dia 26 de novembro de 1695. Ó, é o cunhado do Boca do Inferno, ele um punk fora de época. Ele foi um dos primeiros a se utilizar da licença poética, sabe? Ele botou palavrão no meio da poesia. E como botou? É famoso o poema dele. Sal, cal, iaio, caia no teu maldito caralho. Que o fogo de Sodoma e de Gomorra em cinzas te reduzam essa porra. Que tudo em fogo arda, tu, teus filhos e o capitão da guarda. Um poema que ele dedicou ao governador da Bahia. Não precisa dizer por que ele foi deportado, né? Vejam que beleza. Isso aqui, ó, pessoal. Nós temos aqui a primeira estrofe depois vocês mesmos vão trabalhar nas estrofes seguintes, né? Vocês estão vendo aqui o poema já começa de uma forma suave, porque o verso sáfico ele é um pouco mais lírico do que o heróico.
né? Então ele começa, na oração que desaterra a terra. Vejam como a sílaba tônica está. Ó, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 9, 10. Então, sílabas tônicas na 4, na 8ª, na 10ª. Verso sáfico. Ele continua com o verso sáfico. O poema está todo voltado para a emoção, né? Todos os 4 primeiros versos, nós temos versos sáficos. Então vamos dar uma conferida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, lendo novamente, na oração que desaterra a terra, quer Deus que a quem está o cuidado dado, pregue que a vida é emprestado estado, mistérios mil que desenterra em terra. Então essa é a música que corre por dentro do poema, né? Vamos dar uma olhadinha. O poema recebeu modernamente o título de Mortal Loucura. O poeta, nesse soneto, pondera sobre a fragilidade humana diante das forças da natureza. Muito bem, pessoal. Bonito, né? Lindo, para não dizer outra coisa. Muito bem. Eu falei de licença poética agorinha para vocês em relação ao poema Punk do nosso amigo Gregório, mas o poema pode fazer uso da chamada licença poética, que é a liberdade para ir além de qualquer norma culta da língua, utilizando recursos como o uso de palavras de baixo calão, desvio da norma ortográfica, se aproximar ainda mais da linguagem falada, ou utilização de figuras de estilo como a hipérbole ou outras que assumem o caráter fingidor da poesia, como dizia o Fernando Pessoa. A matéria-prima do poeta é a palavra. E assim como o pintor extrai das cores e formas as formas mais criativas, o escritor tem toda a liberdade para fazer o que quiser com as palavras, mesmo que rompa com todas as normas gramaticais e estéticas. Assim como uma língua está em permanente construção, a arte se adequa aos tempos e dá saltos evolutivos, acompanhando ou apontando novas formas de dizer. Vamos trabalhar um pouquinho mais alguns aspectos do soneto. E vem agora meu amigo Augusto dos Anjos, que para mim é o maior poeta brasileiro de todos os tempos. Foi um dos nossos mestres no uso do decassílabo. Muito bem, vamos dar uma olhadinha no Augusto, querido. Morreu com 30 anos, uma pena, né? Foi muito sacrificado. Ele é considerado o poeta do coração do Brasil. Augusto dos Anjos nasceu no Engenho Pau d'Arco em 20 de abril de 84, na Paraíba. Filho de gente rica. Morreu em 12 de novembro de 1914, em Minas Gerais, na total miséria. Quando acabou o ciclo da cana-de-açúcar, a família faliu. Aliás, tem um poema dele que ele descreve a falência da família, que é maravilhoso. Vamos lá procurar. Muito bem. Ele foi educado nas primeiras letras pelo pai. O pai era muito culto. E estudou no Liceu Paraibano, onde viria a ser professor em 1908. Garoto prodígio, escreve seus primeiros versos aos 7 anos de idade. Fez a Faculdade de Direito do Recife, bacharelando-se em 1907. Em 1910, casa-se com Esther Fialho. Ele é um leitor veloz, ele construiu um discurso completamente diferenciado em sua obra Eu, o livro mais estranho do mundo da poesia. Né? Ele, com Herbert Spencer, ele aprendeu a incapacidade de conhecer a essência das coisas e compreendeu a evolução da natureza e da humanidade. Com Ernest Haeckel, o conceito da monera como princípio de vida. Com Arthur Schopenhauer, o aniquilamento da vontade própria para atingir a felicidade, mais ou menos como o princípio Buda, né? E com a Bíblia, ele aprendeu a essência espiritual. Decidiu ser professor e mudou-se para o Rio de Janeiro, onde passou grandes dificuldades financeiras.
Depois vai para Minas, onde assume a diretoria de uma escola. Morre em 12 de novembro de 1914, às 4 horas da madrugada, aos 30 anos, em Leopoldina, Minas Gerais. A causa de sua morte foi a pneumonia. A casa em que ele viveu, seus últimos dias, hoje é o Museu Espaço dos Anjos. A sua poesia chocou a muitos, principalmente os poetas parnasianos. Mas hoje é um dos poetas brasileiros que mais foram reeditados. E talvez é o poeta que mais as pessoas sabem declamar. Minha mãe sabia declamar os poemas do Augusto. Né? Muita gente que eu conheço declama com uma perfeição os poemas. Ele é muito querido no meio do povo. Olavo Bilac, que foi o poeta que mais criticou a sua obra, depois da morte do Augusto, ele foi lá na Paraíba exigir uma estátua do poeta. A popularidade do Augusto se deve principalmente ao sucesso entre as camadas populares brasileiras e a divulgação feita pelos modernistas. Teve apenas um livro editado em vida, Eu. Depois foi lançado como Eu e Outras Poesias. Vamos dar uma olhadinha agora numa das suas maravilhas. Vamos ler o poema primeiro inteiro. O homem, por sobre quem caiu a praga da tristeza do mundo, o homem que é triste, para todos os séculos existe e nunca mais o seu pesar se apaga. Não crê em nada, pois nada há que traga consolo à mágoa a que só ele assiste. Quer resistir, e quanto mais resiste, mais se lhe aumenta e se lhe afunda a chaga. Sabe que sofre, mas o que não sabe é que esta mágoa infinda assim não cabe na sua vida, e que essa mágoa infinda transpõe a vida do seu corpo inerme, e quando esse homem se transforma em verme, é essa mágoa que o acompanha ainda. Terrível, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Temos aqui um verso heróico, o outro verso heróico, terceiro verso heróico, e finaliza de uma forma lírica a primeira estrofe, né? Com um verso sáfico. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha a sinalefa aqui, ó. O tamanho dessa sinalefa aqui, ó. Do homem. Né? Então vamos de novo. 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Matemática perfeita, né? E aí nós vamos ver a música que se estende por toda a extensão da estrofe. O homem por sobre quem caiu a praga da tristeza do mundo, o homem que é triste, para todos os séculos existe, e nunca mais o seu pesar se apaga. Lindo, né, pessoal? Daqui a pouco a gente vai analisar alguns versinhos a mais do meu amigo Augusto dos Anjos, porque agora nós vamos falar um pouquinho do João da Cruz e Souza.